Vamos lá, galera. Mais uma questãozinha para a gente trabalhar essa parte de circunferências, área de circunferências e como que a gente relaciona todas essas questões dentro de um exercício um tanto quanto mais complexo. O enunciado é o seguinte: a figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e em seu entorno um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos. O que significa ele ser concêntrico? Para iniciar aqui, significa o seguinte, que o centro do chafariz ele coincide com o centro do círculo que se encontra no seu exterior. O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos, sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio. O engenheiro fez a seguinte medição. Então o cara pegou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre dois pontos. Então tem o ponto A e o ponto B. Eu estiquei uma trena e medi. E eu medi 16 metros. Com isso, ele obteve a medida do segmento de reta. Pergunto: qual é a área do passeio? Ou seja, qual seria a área correspondente a essa parte em amarelo? Então, nós vamos iniciar o nosso problema da seguinte forma. Bom, lembre-se do seguinte: quando eu tenho uma circunferência concêntrica a uma outra circunferência, que é algo parecido com isso daqui, então eu tenho um círculo de fora e um círculo de dentro. Como eles são concêntricos, os seus centros coincidem. E eu quero descobrir a área dessa região. O que eu vou fazer? Bom, para descobrir a área da região amarela, eu preciso de duas informações. Eu preciso a medida desse raiozinho interno, que eu vou chamar de Rzinho, e eu preciso também da medida do raio externo, que a gente chama de Rzão. Por quê? Bom, você vai pensar no seguinte, é como se fosse um donut lá do Simpsons, do Homer. Você vai ter literalmente um donut, que é um círculo com um furo no meio. E para eu calcular a área de amarelo, basta eu fazer o seguinte: a área do círculo maior, que é o cara que está por fora, e subtraio de quem? De quem está dentro do círculo menor. Então, a área do menor. É exatamente isso daqui. Exatamente isso. Ou seja, você é um cara esperto, a área do maior é quem? Π, Rzão ao quadrado. E a área do menor? Π, Rzinho ao quadrado. Pronto. Beleza? Até aí tudo bem? Lembrou como que eu calculo a área de uma região onde eu tenho dois círculos concêntricos? Mas, notem o seguinte. Nesse problema, a gente tem um pequeno fator que um tanto quanto nos limita. Por quê? Eu não tenho a medida dos raios. Eu não tenho a medida nem de Rzinho, tampouco eu tenho a medida de Rzão. Mas eu tenho uma outra medida que ela é muito importante e que me ajuda, sim, a calcular essa área, que é a medida dessa distância aqui, ó, que é a distância justamente entre quem? Entre o ponto A e o ponto B, que justamente vale 16 metros. Mas, Igor, isso não é raio. Concordo com você, isso não é um raio. Mas lembre-se do fato de que sempre quando eu quero calcular a área de uma determinada geometria e eu não sei muito bem qual a sua fórmula, eu não sei muito as suas propriedades, o que você automaticamente vai pensar? Vou dividir em triângulos e a gente vai formar um triângulo usando essa informação que foi medida pela trena.
E aonde que está esse triângulo, cara? Presta atenção. Eu tenho aqui, nessa região, vou até dar um zoom aqui. Eu tenho a medida dessa distância AB, eu tenho que descobrir quem é Rzinho e quem é Rzão, porque eu preciso deles para calcular a área. Vou dividir um triângulo. Eu vou fazer um triângulo que ele tenha essas medidas. Aqui, você já consegue perceber o seguinte: a distância do centro até a extremidade de uma circunferência é o quê? O seu raio. E qual a medida desse raio aqui que está em azul? Rzinho. Agora, eu vou fazer uma outra circunferência, uma outra, né, medida do meu triângulo. A distância do centro até a extremidade de uma circunferência é o seu raio. A distância do centro até a extremidade dessa circunferência vai ser quem? Vai ser o meu Rzão. Mas essa circunferência eu tenho aqui um triângulo retângulo, cuja suas medidas são Rzinho, Rzão. Falta quem? Falta essa distância. Mas lembre-se, quando eu traço uma reta perpendicular à distância medida na trena, eu estou, teoricamente, fazendo o quê? Dividindo essa distância no meio. Ou seja, se tudo vale 16, metade vai valer quanto? 8. Melzinho na chupeta, cara. Tu sabe calcular. Quem que eu vou usar para calcular isso aqui? Você é um cara esperto, chama o Pete. Então, Pete, vem cá. Pete vem e te ajuda. Por quê? Porque eu tenho um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo aqui, ele é um triângulo retângulo porque ele tem um ângulo de 90 graus. Todo triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus, ele tem dois catetos e uma hipotenusa, onde a hipotenusa sempre vai ser o maior lado, e ela se encontra oposta ao ângulo de 90 graus. Vamos calcular Teorema de Pitágoras nesse triângulo. A hipotenusa ao quadrado é igual a quem? A soma dos meus catetos ao quadrado, certo? Cara, isso daqui parece com aquela área que a gente calculou anteriormente, a área da circunferência da região amarela. A área da região amarela, nós vimos que é o seguinte: π Rzão ao quadrado menos π Rzinho ao quadrado. Quem que eu tenho aqui em comum? Eu tenho esse π. Então, o que você faz? Deixa ele em evidência. E agora coloca Rzão quadrado menos Rzinho quadrado. Fecha o parênteses. Vamos tentar encontrar um Rzão quadrado menos Rzinho ao quadrado nesse problema, nessa fórmula, nesse teorema de Pitágoras? Para eu ter Rzão quadrado menos Rzinho quadrado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente passar o Rzinho quadrado para o outro lado. Então, R quadrado menos Rzinho ao quadrado é igual a quem? A 8 ao quadrado. Quanto que é 8 ao quadrado? 8 ao quadrado, 64. Mas comparem com a informação anterior. Vou escrever ela aqui embaixo. π Rzão quadrado menos Rzinho quadrado. O que falta para eu deixar essa equação igual a essa equação? Falta quem? Falta o π. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo π. Quando eu multiplico dos dois lados, né, aqui nessa equação por π, o que eu acabo encontrando? Eu encontro π Rzão quadrado menos Rzinho quadrado. E do lado direito, 64π. Portanto, a área de amarelo que a gente montou aqui anteriormente vai ser quanto? 64π
metros quadrados. Então, gente, mesmo não tendo a informação do meu raio, nem no raio interno ou do raio externo, nós conseguimos sim calcular a área dessa região amarela, a área do passeio. Agora, o que você vai sempre pensar? Sempre pense quando você tem uma figura, uma geometria que você não consegue calcular a área, ou você vai começar a bolar o problema, desenvolver uma estratégia de ataque. Começa por quem? Tentando desenhar triângulos. É a melhor alternativa. Então, bora para os estudos e segue o fluxo.